Olá, bom dia. No dia 15 de março vai acontecer uma rodada de conciliação, diálogos de conciliação, e dessa vez voltado assim, basicamente para empresários. É a oportunidade que o Judiciário tem de fazer conhecido esse projeto por diversos segmentos, e dessa vez são os empresários. Mas é sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo hoje nessa manhã chuvosa foi o doutor Alexandre Abreu, que é coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer compartilhar essa mesa, curtir essa simpatia e trazer para a sociedade maranhense notícias sobre as ações do Judiciário. É importante a gente ter esse espaço. Esse espaço é o mesmo que vocês estão dando agora para diversos segmentos conhecer esse projeto que já é desenvolvido pelo Tribunal há algum tempo, né? Dessa vez são os empresários que vão conhecer mais de perto esse projeto. Pois então, Elda, olha só, a gente vem percebendo que o compromisso do Poder Judiciário com a sociedade, ela normalmente se foca no indivíduo. O indivíduo enquanto consumidor, o indivíduo enquanto usuário dos serviços públicos na busca de saúde, educação, o indivíduo enquanto protegido do combate à violência, no caso crianças, adolescentes, mulheres, idosos, o indivíduo na sua função de partilhar família, no caso dos divorciandos, separandos, mas o Judiciário também tem compromisso com o segmento produtivo. Sim. A gente tem que perceber que uma parte do setor produtivo brasileiro vê o Judiciário eventualmente como um entrave. Toda vez que uma demanda do setor produtivo chega no Judiciário, surge um custo chamado custo Brasil, em que eleva as negociações, dificulta e entrava resultados, investimentos são parados à espera de providências da Justiça. E o diálogo de conciliação com os empresários tem um foco justamente nisso, de apresentar mecanismos que o Judiciário começa a disponibilizar, que os empresários podem se servir deles e que esses mecanismos vão facilitar, acelerar o processo, chamando o empresariado para uma atuação não apenas passiva de esperar o Judiciário responder, mas atuante, de ser parte na solução dos problemas, atuando na conciliação. Até hoje, os empresários, de alguma forma, eles ainda não participam desse processo, quer dizer, eles esperam mais a ação do Judiciário do que essa mobilização, vamos dizer, paralela para resolver as situações? Pois então, quando a gente vê uma mobilização dos empresários, a gente vê uma mobilização talvez tímida dentro de um espectro maior que eles possam agir. Qual a mobilização que a gente vê? A Semana Nacional de Conciliação é um evento que tem início em 2006 e despertou no empresariado a possibilidade de fazer conciliações naquelas demandas eventualmente repetitivas ou como temos experiências de balcão de negociação. Sim. Isso são demandas razoavelmente coletivas de trato comum. Ou seja, eu tenho um grupo de clientes em débito, ofereço para eles uma certa linha de negociação. Eu tenho um grupo de ações que me cobram uma conduta e ofereço para esses clientes uma forma de solução para aquela conduta. Certo. Mas o que nós percebemos é que há mais ainda. Eu tenho negociações entre empresas, e não só entre empresas do setor privado. Eu tenho obras públicas paradas por falta de diálogo. Então, a gente vê uma questão até maior, até segmentos de construção civil, problemas com área e construção, problemas entre financiamento empresarial e segmento de investimentos. Então, você começa a perceber que não é apenas naquela linguagem mais corriqueira, mais simples. Você tem espaço para demandas de maior volume que param dentro do Judiciário de forma a emperrar um segmento produtivo significativamente. Quer dizer, uma falta de, vamos dizer, de iniciativa não atinge ainda esse segmento e isso acaba gerando um efeito bem grande, né? Por exemplo, na construção civil, por exemplo, deve gerar um efeito
Até agora, de forma nenhuma, esse setor por exemplo, de obras governamentais, vamos dizer assim, ele não foi atingido por essas negociações que levam mais rapidamente a soluções? Sim, com certeza. Por exemplo, nós temos uma situação que me foi relatada no evento de encontro entre empresários e governo, que obras como a continuidade da litorânea está suspensa por falta de um diálogo com uma demanda judicializada em que uma empresa concorrente embarga a continuidade da obra, que a gente poderia tentar buscar uma solução consensuada. Ou seja, você percebe que uma ação de impacto, não é, social, impacto, né, pode ser resolvida com as partes sentando e buscando esse entendimento. É bem diferente de vamos dizer, uma briguinha ou um problema entre duas pessoas isoladas, né? Quer dizer, no setor pessoal, vamos dizer assim. Essa só afeta as duas famílias, as duas pessoas. Essa não. A briga de duas empresas, por exemplo, afeta uma cidade inteira. Pois então, olha só, o que nós precisamos compreender, e esse é o papel desse encontro, é que quando nós apresentamos para a sociedade mecanismos de solução de conflito, a gente tem uma variação. Por exemplo, até algum tempo atrás, a gente entendia que demandas de consumidor eram realizadas em audiências presenciais. Hoje a gente trabalha muito a tecnologia, vamos começar a ver a implantação das videoaudiências, em que nós vamos dialogar com empresas de sedes fora do Maranhão, através do uso do sistema da tecnologia. Nós vamos estimular as pessoas a conhecerem os chats, conhecer balcão de negociação virtual, em que eu vou conversar com a empresa, ver minha situação financeira e propostas de conciliação. Isso de iniciativa própria, sem precisar do judiciário, sem precisar de nada. Você conhece a ferramenta e tem autonomia para fazer. Exatamente. O que nós precisamos é sensibilizar os empresários a disponibilizar esses acessos e disponibilizar a equipe que dialogue com o público. Então isso aqui, essa modalidade de serviço ao grande público. E as demandas significativas, as demandas complexas, que precisam de sentar melhor. Por exemplo, quantas vezes nós já tivemos problema com a suspensão de cobertura de planos de saúde em hospitais? Não sei, mas a gente vai saber no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já, só um minuto. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre as negociações que estão sendo, ou melhor, essas rodadas de negociação ampliada para outros segmentos, e a gente estava falando em plano de saúde. Sim. E eu disse que eu não sabia, agora é sua vez de me dizer. Pois então, Elda, olha só, nós temos um serviço, né? Eu conto, às vezes as pessoas me identificam a idade por causa disso. Quando eu era pequeno, a gente ia para o hospital. Pois é, mas a gente ia no hospital, chegava lá, era atendido por um médico e quando saía pagava a conta. A relação era você e o hospital. Hoje não, você chega no hospital, faz um procedimento que é coberto por um plano de saúde, que negocia com o hospital, que negocia com o médico, que negocia com a pessoa que fornece o produto que vai ser utilizado, órtese, prótese, material especial. Então há uma grande complexidade. E nessa complexidade, às vezes há um desentendimento. Então, nesses conflitos, a gente percebe que a gente é avisado um descredenciamento. Imagina, nós já temos uma rede de atendimento hospitalar ainda insuficiente para a nossa demanda. E, de repente, um hospital que nos socorria está descredenciado.
Isso é um problema considerável. E a gente sabe disso na hora que a gente está precisando, Exatamente. Né? Mas a solução desse problema, infelizmente, não é uma providência dentro de uma lei rigorosa que não observa o detalhe daquele conflito. É necessário que você tenha a oportunidade de sentar com o hospital, entender a reclamação dele, compreender a posição do plano de saúde e buscar um diálogo específico, próprio, para aquela questão encontrar solução. Esse é um exemplo, como a gente falou anteriormente, de um caso que precisa da presença do conciliador. Não é alguma coisa que se faça basicamente pela plataforma que está disponível. Não. Esse é um diálogo variado, complexo, acompanhado de sessões continuadas, estudos técnicos sobre as reclamações, para que você apresente respostas. O importante, Elda, e é isso que o encontro com os empresários pretende trazer, é que existem mecanismos adequados para as mais variadas formas de conflitos que eles vivenciam e que nós podemos trazer uma oferta de solução. E uma solução que pode ser bem mais rápida do que a judicialização de qualquer uma dessas questões, com toda certeza, né? Indiscutivelmente. O empresariado, de alguma forma, ele dá sinais de interesse a respeito de um assunto como esse? Com certeza. Elda, nós tínhamos duas questões bastante resistentes. A primeira delas, quando nós falávamos com os empresários sobre dar acesso à reclamação, a preocupação deles era um excesso de reclamações. Então, nós convencemos a eles, primeiro, que se existe excesso de reclamação é porque existe erro e precisa ser corrigido. E segundo, fidelização. Hoje, você tem sempre concorrência. E o cliente vai buscar o empresário que melhor lhe atender. Com certeza. E esse atendimento não é atendimento apenas na hora que eu te entrego o produto, mas na hora que eu te fidelizo, mesmo depois do produto entregue, para que você se sinta identificado comigo. Você vem a mim, traz uma reclamação, eu te apresento respostas, eu te apresento soluções e te apresento novos produtos. Então isso é uma maneira de você ter um bom relacionamento, captar aquele cliente que sai falando positivamente de você e traz novos clientes. E é a melhor propaganda que existe, né? Então é essa resistência que nós conseguimos que fosse vencida. Venceram essa resistência? Eu acredito que sim. Eu acho que já há uma compreensão das vantagens dessa melhora de relacionamento com o cliente e algumas empresas já sinalizam o seu ganho econômico. Não é? Ganho econômico, primeiro, pelo fato de ter um bom relacionamento com a clientela, e o segundo ganho econômico é que quando a empresa efetivamente está errada, mas abriu canais de diálogo, quando eventualmente a justiça vai decidir sobre uma penalização, ele considera esse comportamento positivo da empresa em favor até de uma minoração de condenação. Interessante, quer dizer, já tem dois ganhos aí, né? A conversa com o cliente e o fato dessa conversa ter sido aberta é ponto positivo para a empresa. Ponto positivo. Mas aí quando o senhor falou que eles tinham medo de abrir esse canal de reclamação com medo do excesso de reclamação, a gente entende, porque tem empresa que a gente reclama tanto que ela fica com medo. Meu Deus, se abrir esse canal aí vai ter reclamação até o ano 3000, vamos dizer assim. Vocês enfrentam esse problema de excesso de reclamações de determinadas empresas que fica meio difícil a negociação? Pois então, olha só, sim, enfrentamos e temos, na verdade, duas questões que precisam ser bem desenhadas. A primeira delas é em favor da empresa. A empresa que percebe esse feedback de excessos de reclamação é porque tem erros substanciais que merecem ser resolvidos. Erros de ordem técnica que precisam ser investidos para que ela mantenha-se no mercado. A segunda questão, e aí vem para o judiciário no seu sentido mais amplo, envolvendo aqui todo o sistema de justiça, e aqui me refiro ao Ministério Público, à Defensoria, às agências de regulação, aos órgãos de fiscalização, o dever de exigir que aquela empresa que se pôs no mercado para oferecer um serviço, ofereça um serviço com qualidade. Isso. Então, essas questões levam a uma nova postura de judicialização. Eu não vou judicializar
quantitativamente. Eu não quero milhões de ações reclamando por uma deficiência da empresa. Eu quero uma ação efetivamente bem desenhada, que identifica aquela deficiência efetiva da empresa em relação ao universo de consumidores, cuja providência judicial ou é um melhoramento universal do atendimento ou uma conduta forte, até mesmo de encerramento das atividades daquela empresa que não corresponde à expectativa da coletividade. Professor, eu vou fazer aqui o papel do advogado contra. Quando a gente vai chegar nesse estágio? Eu gostaria de louvar um colega que nós temos. Eu acho que ele tem trabalhado bastante nisso. O nome dele é Douglas de Melo Martins, juiz da Vara de Direitos Difusos e Coletivos. É verdade. E a gente percebe que ele está conseguindo. A gente teve, não faz muito tempo, o fechamento de planos de saúde. Parabenizo a doutora Lítia também, que foi bastante diligente nessa medida. Nós temos ações que vêm defendendo de forma universal a proteção do meio ambiente, com medidas desenvolvidas contra a companhia de saneamento para melhoramento das condições. Ou seja, essa é a justiça do século XXI. A justiça não individualizada, a justiça que trabalha em prol da sociedade, da coletividade. Enquanto isso, vamos abrindo canais para soluções individualizadas. A justiça vai fechar as portas? Não, de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum. Mas ela quer abrir mais portas. Certo, interessante isso. Não uma justiça que vem só para punir, mas para buscar soluções que melhorem a qualidade de vida. E quando eu falo melhorar de qualidade de vida, a gente não está falando no modo abstrato, não. Estou falando no modo aqui básico, fundamental do dia a dia, com plano de saúde, com telefonia mais bem resolvida, com serviços médicos. Essa coisa toda é muito interessante. Mas de novo, vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. Minutos. Volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o doutor Alexandre Abreu, só que agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, posso? Claro. A gente já falou de conciliação, todo mundo já sabe mais ou menos como funciona. Vamos falar de eleições. O senhor também é juiz eleitoral, né, e coordena um projeto que eu acho super interessante, que é desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que é o Voto Jovem. Como é que esse projeto está sendo desenvolvido? Como é que vocês estão trazendo esses meninos para se interessar por essa coisa que está meio árida ultimamente, que é a política? Pois então, Elda, olha só, o desembargador Ricardo Alibe, presidente do TRE, tão logo assumiu, fez um compromisso de tentar estimular a juventude a participar do processo democrático. E é uma missão difícil, porque o que nós assistimos pelas mídias sobre política são notícias que, em princípio, deixaria a pessoa desestimulada. Exatamente. Mas o que aconteceu foi um desvirtuamento do que é uma política. E o projeto Voto Jovem tem justamente essa ambição de resgatar para essa sociedade nova que vai entrar numa vida democrática de participação, de escolha de representante, essa imagem positiva da política. Como é que isso se desenvolve? Nós estamos introduzindo nas escolas uma disputa eleitoral temática. Ou seja, você não vai escolher pessoas, vai escolher temas de relevância para a comunidade. Então, dentro daquela comunidade, qual é o problema? É segurança, é educação, é saúde. A preocupação daqueles estudantes é uma formação para disputar Enem ou é uma formação para um serviço técnico profissionalizante de imediato? A gente quer que a sociedade identifique as suas demandas. Então, uma vez escolhidos os temas, grupos dessa escola vão começar a defender
o porquê desta medida. Por que eu estou apontando esse assunto? É isso? Porque esse assunto é preferente, por que eu devo trabalhar com esse tema para que, ao final, se faça uma eleição com urna eletrônica, que é para justamente eles já experimentarem a urna. Se familiarizarem lá com... Exatamente. E aí a gente coletar efetivamente qual o tema esses jovens entenderam como mais significativo. Todos os temas escolhidos vão fazer parte de um documento do Tribunal Regional Eleitoral que serão entregues aos partidos políticos como uma proposta de plataforma. Ah, que interessante. Ou seja, esses adolescentes vão experimentar uma política, uma vivência política, vão ver debates, vão articular pensamentos, quem sabe despertar entre eles lideranças, vão experimentar a urna eletrônica, vão ter a visita do cartório eleitoral para tirar o título de eleitor, afinal vai ser a primeira votação deles, muitos ainda não têm títulos, e ao final o documento, a manifestação deles vai redundar num documento que eventualmente vai orientar uma proposta política. Eu acho que esse é o pedaço mais importante, fazer ele se sentir participante de um projeto político que pode ser desenvolvido dentro da cidade dele. Já imaginou se um assunto que esses meninos escolhem lá na escola, de alguma forma ele passa a fazer parte de um programa de partido e que depois vira parte de um programa de governo? Como ele vai se sentir valorizado? Mas essa que é a ideia, olha só, é o resgate da boa política. Da boa política. Então a gente percebe, por exemplo, quando participa desse debate, que a população brasileira, representada por esses jovens, é claro, ela tem desejos, tem vontades, tem esperança de dias melhores e está disposta a colaborar por isso. O que talvez lhes falte são só um as parêntese, como o nosso café está frio, vamos esquentar esse café. Então, esse talvez seja a grande, digamos assim, a grande ação da justiça eleitoral em favor da democracia. Fazer com que o debate político qualificado ressurja e ressurja num público jovem. Essa é a forma de trazer, desculpa, essa juventude para dentro desse processo, já que de alguma forma, vamos botar entre aspas, não sei, pode estar desacreditado, né? Mas isso já começou a ser viabilizado, ele ainda é um projeto, ele já está sendo levado para as escolas? Pois então, nós fizemos uma parceria institucional com a Secretaria de Educação, estamos desenvolvendo esse projeto, inicialmente foram 9 escolas escolhidas em São Luís, em 8 municípios do estado, e de repente, espontaneamente, outras escolas começaram a executar esse projeto. Então, hoje a gente já aponta, não é, para um universo maior de escolas que pegou esse tema e trouxe para uma valorização de cidadania. Foi abraçado pelas escolas como uma valorização de cidadania realmente. E a gente fica muito contente de contribuir para esse resgate, né, da política. Nessas que já abraçaram o projeto, já dá para sentir o interesse dos jovens, dos estudantes com relação a isso? Sim, com certeza. Foi muito interessante, Elda, quando a gente teve a oportunidade de participar de audiências públicas em que esses alunos tiveram voz e foram relatando suas preocupações, seus problemas, e houve até uma provocação. Nós saímos além da questão da proposta e conclamamos essa juventude a atuar efetivamente na fiscalização das campanhas eleitorais. Então, de repente, a gente traz para essa juventude um compromisso de garantia de uma democracia. Eles saem daquele descrédito, passam por um processo de amadurecimento, valorizando a política, entram numa formação de eleitores, passam a se tornar eleitores, passam a se envolver numa proposta
de governo, uma proposta de campanha eleitoral e também saem compreendendo como podem colaborar para que tenhamos uma eleição limpa. Eu acho mais interessante. Então, assim, eles podem se sentir responsáveis pela lisura do processo, Exato. Vamos dizer assim. Eu vou participar disso porque isso me interessa, isso pode trazer um bem-estar maior para a minha escola, para a minha comunidade, para a minha vida, para a minha família. Já imaginou esses meninos todos trabalhando dessa forma? E o resgate do valor ético? Trabalhar na fiscalização de uma eleição limpa é um resgate de valor ético importantíssimo. É você dizer que quer que candidatos tenham compromisso com as propostas que a sociedade reclama e, ao mesmo tempo, não permitir que se tenham ações clandestinas que venham a desvirtuar o resultado eleitoral. Seria o contraponto do que acontece agora. Esperamos que sim. Esse é o desejo. Formar essa consciência ética mais pura, vamos dizer assim, contrapondo a tudo isso que a gente está vendo aí, a tantos escândalos. Quem sabe daqui a algum tempo a gente não precisa mais de nenhuma lava-jato, porque a gente já tem uma sociedade que ela sozinha fiscaliza e determina os bons que devem continuar e os maus que devem ser banidos. Essa é a ideia, essa é a ideia. A gente vai conseguir? Eu sei que o senhor é otimista e sonhador também, então... Olha, Elda, eu tenho assistido a muitas mudanças que ninguém imaginava ser possível acontecer há algum tempo atrás. A gente vê políticos de alta escalão respondendo a processo, pessoas tidas como das mais ricas do Brasil estando na cadeia quando se dizia que cadeia só era para pobres, faz com que a gente perceba que mudanças existem. E essas mudanças eu não acredito que sejam pontuais, elas são permanentes, vieram para ficar. E quando a gente começa a juntar essa fala com aquela fala anterior de uma justiça qualificada, a gente percebe que as instituições se amadurecem para dar à sociedade a melhor resposta. Com certeza nós vamos chegar lá, essa resposta vai ser dada, a gente vai chegar num nível de civilidade, sei lá, onde ninguém precisa mais de tanta fiscalização, porque todo mundo sabe a coisa certa a fazer. Tomara que a gente chegue. Tomara, nós vamos chegar assim. Nós somos sonhadores, nós somos otimistas. A nossa função é essa, esperar que coisas melhores aconteçam. Afinal de contas, só com sonho a gente vai adiante. Vai adiante, né? Agora você não pode ficar só sonhando, né? Tem que fazer com a justiça e buscar as conciliações, as negociações, todos os caminhos para se chegar até ela. Bom, doutora Alexandra Abreu, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, tomando café e conversando sobre esses assuntos que interessam para todo mundo. Obrigado pela oportunidade, Elda. A gente aqui agradece e fica satisfeito de conversar com a sociedade, prestar contas das ações do judiciário. É um dever nosso e um direito do cidadão conhecer o que a justiça, como a justiça atua em favor da sociedade. Muito obrigado, bom dia para o senhor, continue desse jeito que está muito bom. E bom dia para você também, você já sabe, toda essa conversa aqui fica à sua disposição, fica guardadinho lá para você no nosso site, é só acessar, você vai ter essas e todas as outras que você quiser rever e nas nossas redes sociais, na nossa página do rádio, tudo lá para você, é só acessar nosso sistema que você já sabe que é al.ma.leg.br/TV, vai estar tudo guardadinho para você. Mas eu vou esperar você aqui todo dia às 8h30 da manhã. Tchau!